Eu sou o G Santos. Na verdade, eu sou o G Dilson, mas esse nome surge apresentando o boate na ZL. A Silvete foi me apresentar e não conseguia repetir meu nome. Tudo vira piada. E aí eu falei assim, não, eu preciso ser o G. Aí surge o G. Daí trouxe inclusive o bonezinho para lembrar o meu nome. E eu sou o G Santos, eu moro na Zona Leste de São Paulo, na verdade. Embora eu tenha atuação no Alto Tietê, eu moro lá no Itaim Paulista, bem extremo leste da cidade de São Paulo. Incrivelmente 51 anos de idade, aquariano, e é isso. O Largo do Arocho tem muita história, porque lá na ZL a gente teve muita resistência para ser quem a gente sempre somos, né? Porque não dá para apagar. E a gente precisava de um espaço. E aí principalmente eu queria me montar de menina. Queria me montar, queria botar peruca. E o único lugar que a gente tinha era o Largo do Arocho. E ainda o Terminal Amaral Gurgel, porque a gente não podia vir montado da ZL, tinha que vir se montar aqui. Então a gente botava tudo numa bolsa, vinha pro Terminal Amaral Gurgel, se montava, apanhava do segurança lá, porque entrava um menino e saía uma menina, e aí eles sempre falavam que a gente estava aprontando alguma coisa no banheiro. E vinha realmente demonstrar o que nós somos aqui no Largo do Arocho. Nem tinha tanta coisa agora como está agora, o Largo do Arocho era bem diferente, né? Só as árvores, as resistentes. E aí é muito importante, principalmente para mim, nesse momento. Foi o momento onde eu comecei a me montar. Faz tempo que não me monto, viu? Então, eu não tinha barba. Era bem mais fácil. Agora eu estou insistindo em me montar de barba, né? Que também é um processo de resistência, que eu acho que a montação não é algo exclusivo para um aspecto feminino. Eu acho que meninos também podem se montar também, pode ter um outro processo de montação. Foi muito complicado, porque era o lado feminino demonstrando. E era o modo que a gente imaginava que, eu quero ser gay, então eu tenho que me montar. Tem que ser uma menina. E não é isso, né? Então era aquele momento, há um tempão atrás, a gente imaginava assim, vou me montar, tenho que pintar as unhas, tenho que me maquiar, etc e tal. E era se montar. Hoje tá muito fácil. Antigamente, como que pegava a roupa da mãe? Não pegava, né? Pegava escondido. Pegava a roupa da amiga, não tinha como pegar. E aí a gente era mais resistência ainda. Hoje você entra um menino numa loja e compra, né? Um short, uma blusinha, compra o sutiã, compra até calcinha de acanidação. Naquela época não tinha isso. Era puxava para trás, metia a fita e acabou. Mas como fazer isso ali no terminal? Não dava tempo, tinha que ser tudo muito rápido. Porque o segurança ia na curra mesmo e batia. Era muito complicado, né? Até para eles era um negócio complicado. Como é que era? Era difícil. Vamos também dizer que tudo era preconceito, era difícil, né? E aí a gente precisava se montar muito rápido, precisava roubar roupa de varal, levava, trazia, depois devolvia. E era um processo também muito mais de resistência. Era um momento muito, muito complexo. E sair de lá de baixo e chegar até o Largo do Arocho, montado também era um processo. De lá até aqui a gente ouvia muita coisa. Embora o cinema, embora o lugar, mas era outro momento, outra situação. Hoje é bem mais fácil para resistir. Eu acreditava que ser menina era ser gay. Eu acreditava que para mim ser gay eu precisava ser menina. E eu queria, era aquilo, era como eu demonstrava que eu era gay. Porque não tinha a bandeira do arco-íris, uma coisa tão recente. Não é tão... É algo mais recente esse negócio de levar a bandeira do arco-íris para vários lugares. E a gente sempre achou que se montar de menina era dizer que era gay. Porque você queria que o cara olhasse e falasse, é uma menina, quero pegar ele. E era isso, era resistir, era vou me montar porque eu sou gay. Era o que a gente imaginava. Hoje não, mas naquele momento era. A gente acreditava, precisa se montar de menina, precisa maquiar, precisa pintar a unha. A minha primeira vez que eu pintei a unha, coisa com branquinho da escola. Sabe os branquinhos de marca-texto? A gente pintava a unha com marca-texto, porque vai pegar o esmalte da mãe. Não dava certo, não dava muito certo. A primeira vez que eu pintei a unha foi com branquinho da escola. Algo incrível. Eu acho que para fazer esse processo de montação não se fazia sozinho. Não. Como é que é isso? Meninas, amigas.
porque você precisava se espelhar em alguém. Então ela falava, não, o shortinho fica bem, mas aí que tá o problema, ela não podia entrar no banheiro. Então ela falava, você tinha que entrar sozinho. E a primeira vez eu não, tipo, agora hoje a gente até usa calcinha pra coendar, não sei o que lá. E eu com pelo, montagem de pelo. Hoje eu já tiro os pelos da perna, mas eu falava assim, não, eu vou usar calça. Não, mas menina não usa tanta calça, você tem que usar um shortinho, uma sainha. E os pelos, e a perna peluda? E falar fino, que não falava. E aí as amigas sempre foram muito importantes. Eu acho que todo gay sempre tem uma amiga que fala assim, não, peraí, eu vou te maquiar um pouquinho, vou pintar o olho. E eu não sei me maquiar até hoje. Meu olho é um grande problema, eu não sei fazer. Eu choro, não sei fazer. E as amigas foram sempre importantes. E aí as minhas amigas sempre foram muito importantes nesse processo de montação. Depois eu fiz um personagem, né? Hoje eu tenho um personagem, mas naquele momento era para demonstrar, eu sou gay, eu sou menina. E acabou. Hoje, na verdade, é a drag. Hoje a minha montação é diferente. Hoje a minha montação é artista, para o palco, para apresentar a parada, mas naquele momento era totalmente diferente. Hoje eu não ligo da perna peluda, não ligo se eu falo fino ou não falo fino, não ligo se eu tenho barba ou não tenho barba. Hoje o meu personagem tem barba. É uma menina, mas tem barba. E aí? Como é que faz? Naquela época não. Naquela época tinha que tirar o pelinho, cada pelinho. Aí que tá. As famílias LGBTs não são o que a gente imagina hoje. As famílias LGBTs, a primeira vez que a gente vê alguma coisa parecida com o que a gente tem hoje é Brenda Lee. É dentro do movimento de AIDS. Começa ali quando a Brenda Lee monta a casa para acolher aquela população que tinha sido expulsa de casa por advento do HIV naquele momento. Então, a primeira vez que a gente tem uma citação de alguém chamando outra de mãe, de mãezinha, é a Brenda Lee. Então, remeter para... Eu costumo dizer que assim, eu preciso tornar isso o mais brasileiro possível. Pose, para mim, não representa. Eu preciso olhar para o Brasil e lembrar qual é a história das famílias aqui no Brasil. Eu não vou olhar para a série Pose e achar que aquilo é o que nós temos. Não, aqui no Brasil nós temos a Brenda Lee, nós temos a casa da Brenda Lee, que é o que a gente tem hoje. Que ela se tornou a mãe, o pai. Então, quando a gente fala das famílias, a gente fala de um espaço onde a minha mãe não me aceita, o meu pai não me aceita, os meus irmãos não me aceitam e eu preciso ter uma família fora da minha família. Então, as famílias, elas têm esse aspecto de mãe, de pai, da segurança, de irmãos, de aceitação. Era um momento de aceitação. E a primeira família que eu vou referenciar é a casa da Brenda Lee. É Brenda Lee. A primeira mãe é Brenda Lee. Depois a gente vai ter a Cris, depois a gente vai ter outras, a Andréia de Maio, porque as famílias, elas se constituem através de travestis e transexuais. Eu não consigo imaginar nem o movimento de família, nem as famílias que não comece com elas. Não tem, para mim não tem isso. Quem são os donos do Arush? Eu acho que há um tempo atrás eu escrevi, incrivelmente, para a Falha, que não é a Folha, escrevi para a Folha um artigo chamado Os Novos Donos do Arush. Isso em 90, mais ou menos. As famílias LGBTs, elas acontecem aqui. Elas surgem aqui. Porque não era simplesmente vir para o Arush. Vir sozinho para o Arush e se montar era apanhar das travestis. Porque aqui é o território, ainda é o território delas. Então, quando você vinha gay, se montava aqui, você precisava de um grupinho que era seu, que te apoiasse naquilo que você fizesse. Então, as famílias, elas surgem aqui. E aí a gente tem as mais antigas, né? Cobra, a Uzumaki também é mais antiga, a Uber, a Moon, que são as famílias que surgem no Largo do Aroche num momento mais diferente do que a gente tem hoje. Então, assim, não tinha outro espaço. Não tinham. Elas surgiam aqui e se expandiam para os lugares onde seus pais e suas mães moravam. Mas as famílias LGBTs, elas começam no Largo do Aroche. A história começa aqui. Por quê? Você saía de Guarulhos, como a Uzumaki, você saía de Guarulhos e vinha para cá. Porque era aqui que você demonstrava. E você precisava ter um grupinho que, alguém quer me bater, alguém quer puxar minha peruca. Tinha muito isso aqui, né? Você vinha de peruca e voltava sem. Que era o modo que a gente tirava a sua identidade. É o modo que a gente... você quer ser mulher? Peraí.
Você vai ter mulher sem peruca, tem que ser mulher sem peruca. E o Largo do Aroche era um modo que que os grupinhos que ainda não tinham esse aspecto de família se juntavam. Então a gente tinha mesmo no Largo do Aroche, você olhava para o Largo do Aroche e você via vários grupinhos na praça separados. E aí um não conversava muito com o outro, ainda tinha o momento da guerra, né? A gente sempre vê um conceito de guerra e paz aqui. Você fica no seu canto, que eu fico no meu. E tinha um momento de que, eu sou cobra, eu não posso ser Moon. Eu sou Uzumaki, eu não posso ser Stranger. E depois a gente criou os tratados de paz, onde a gente conseguia que você pudesse ser de várias famílias, ou até hoje a gente tem uma conversa interna de até 3. Você não pode ser 500 famílias. A gente tinha, eu sou Amber Moon, Uzumaki, Stranger, Pink. Não, peraí, você é de qual? Porque cada família também defende um aspecto. Por exemplo, a família Cobra, que é uma das mais antigas. Ela tinha muito a ver com quem mandava nesse território mesmo. Com quem fazia o corre nesse território mesmo. Quem que estava nessa família? Pessoas mais perigosas do rolê. Que não pensava muito 2 vezes. E o Xande, que é o pai da família Cobra, sempre foi uma pessoa muito... A gente sempre teve muito medo dele. Quem não conhecia, quem não tinha aproximação, sempre teve muito medo dele. Então as famílias têm o porquê de existir, não era? A Moon, por exemplo, tinha a ver com a Hobbit Moon. Então os filhos da Hobbit Moon só eram pessoas que faziam montação para fazer drag. Então, muito diferente. Então cada um não se metia no território do outro. E o Largo do Aroche sempre foi o lugar de guerra e paz. A gente vinha para cá, todo mundo estava aqui, mas a qualquer momento poderia explodir esse... Olhou torto, não gostei, era garrafa, não tinha a polícia certa. O consulado surge exatamente por esse conceito de guerra e paz. E aí, a gente vai ficar nisso até quando? Vai ficar nisso até quando? Valentine, de Mata, Stranger e Mad Queen. São as 4 famílias fundadoras do consulado. Você vê, eu nem tava, nem existia. Quer dizer, existia, mas não queria fazer parte desse momento. Principalmente o Fu, que é da família de Mata. A de Mata é a família mais organizada mesmo que existe dentro do conceito de família que a gente tem, o mais próximo, mas aí é o que eu falo, o mais próximo do que a gente tem de conceito americano de família LGBT. Que não é o conceito que eu defendo, que é o conceito brasileiro, mas é o mais organizado. E começa com a de Mata, com a Stranger, o conceito que a gente tem de consulado. Qual era a proposta? Unir debaixo de algumas bandeiras comuns, de pensamentos comuns, as famílias LGBTs, principalmente a defesa dos direitos LGBTs. Começa mesmo com a lampadada na Paulista. É naquele momento da lampadada na Paulista que a gente começa a entender que poderia chegar no Largo do Aroche. A lâmpada também poderia aparecer aqui, alguém no Largo do Aroche, e fazer exatamente como fez na Paulista. Ele estava andando, ele simplesmente estava andando, não falou, não estava beijando, não estava abraçando, e toma uma lampadada. E aí, pode acontecer na Aroche? Pode acontecer na Aroche. Então começa as conversas exatamente por ali. Como que a gente vai fazer? A gente precisa entender que eu não vou mudar você quanto família LGBT. Você pode defender quem você queira defender, tanto na política. Hoje a gente tem no consulado, a gente tem um grupo que é centro-direita ali, tudo bem. A gente tem muita gente na esquerda, mas a gente não faz a defesa política. Sua família pode defender o que você quiser. A gente está ali. Qual a bandeira comum que a gente tem? Lutar pelos direitos LGBTs, participar de atividades em conjuntos, defender que os LGBTs precisam ter acesso à saúde. Então, qual que é a bandeira comum? Nas bandeiras comuns, a gente converge e vamos conversar junto. E ele surge nessa proposta. Por quê? O próprio governo não entendia o que a gente era. Então chegava eu, de uma família, chegava o Elvis de outra, chegava o Fu de outra, e o governo começou a dizer, mas e aí, mas quem vocês são? Para quem que a gente dá a fatia do bolo? Quem que a gente vai apoiar? Porque todo mundo queria fazer evento, né? Era o momento da era dos eventos.
Todo mundo queria fazer evento. E aí, mas para quem? Se eu mandar para você e o outro, mas não é tudo família? E aí a gente precisou dizer, nós somos isso, nós somos esse. E até hoje a gente ainda se vê respondendo quem nós somos, para que nós existimos, por quê, como. Até hoje a gente ainda está respondendo isso. Primeiro que a gente tem que entender o que é primeira parada. E eu defendo e torno isso público que a primeira parada não acontece na Paulista. Não aconteceu na Paulista. Aconteceu na Zona Leste de São Paulo. E eu estou aqui muito abertamente para falar sobre isso, eu já defendi isso. A própria Associação da Parada fala isso. Embora apague e invisibilize, a primeira parada não acontece na Paulista. Acontece na Zona Leste de São Paulo, mais especificamente na minha quebrada. Então eu vou defender sempre. E eu defendo que a parada precisa fazer o caminho de volta. A gente saiu muito tempo da periferia, da quebrada e veio para Paulista. Já garantimos tudo que a gente tinha que garantir. Quanto Paulista. A gente precisa fazer o caminho inverso. Sabe aquela história do descer o morro? A gente precisa seria subir o morro, né? Mas a teoria, como o Paulista está no alto, era descer o morro e voltar para a periferia. Por isso que eu defendo a parada de Cidade Tiradentes, por isso que eu defendo a parada da Zona Sul. Por quê? A gente vem para Paulista e aqui tá tudo muito bem. A gente volta para a quebrada, não tá tão bem. E a importância de ter as paradas na quebrada, na Zona Leste, na Zona Sul, na onde estiver, é importante. E esse processo da Parada do Orgulho LGBT, da Associação da Parada do Orgulho LGBT, apagar essa história, também é muito ruim. É muito ruim. Por que não? Por que não defender? Nós começamos ali, como um ato de resistência, nós começamos na quebrada, mas eu acho que isso também tem a ver com o que é a parada hoje. O que é a parada hoje? O que a gente tem de parada de São Paulo hoje? Então também eu acho que tem muito a ver. Eu acho que dificilmente a parada vai descer o morro. Acho que dificilmente ela vai voltar para a quebrada. Então, como resistência, as famílias LGBTs resolveram que a gente vai fazer parada na quebrada. Então vai ter 500 paradas em São Paulo. Mas a gente vai fazer parada de resistência fora do eixo Paulista-Centro. O que a região do Largo do Arocho representa para você? Para mim, olha, hoje eu acho que é o maior ato de resistência que a gente tem quanto LGBT. Por toda a história que o Largo do Arocho tem, por tudo que a gente já construiu aqui no Largo do Arocho, ver essa... Eu tenho uma marca em uma árvore dessa. Sabe aquela mania de vir marcar a árvore? Eu tenho uma marquinha em uma árvore dessa daí. E quando eu olho para essas árvores, eu lembro de muita história, de muita coisa. Eu lembro que eu já apanhei aqui, eu lembro que já tive grandes amores, eu lembro de como eu me tornei uma pessoa positiva. Então, o Largo do Arocho, para mim, tem muita história, tem muito de quem eu sou, da C7 vendendo bombom, da Salete, da Freedom, tem muito do Kaique. Não dá para lembrar o Largo do Arocho e não lembrar do Kaique. Tem muita história. E tem muita história que a gente não terminou, que a gente não concluiu. E não vai dar. Eu sou de uma época que a gente resistia para que a floricultura fosse banheiro. Que não fosse floricultura, mas entregaram para alguém, mas não entregaram para a gente. E rebaixaram a calçada, fizeram de tudo, transformaram tudo sem perguntar para quem ocupa, né? Então eu acho que o Largo do Arocho, para mim, ainda é um ato de resistência. Se eu venho, não venho tanto. Fiquei com medo. Tenho muito medo. Antes eu tinha medo do que o cara homofóbico podia fazer comigo no Arocho. Hoje eu tenho medo de perder o celular. Tenho medo de... Antes a gente ficava horas a fio aqui à noite. Ficava aí de madrugada inteira, sem medo nenhum. Hoje eu acho tão complicado. A gente andava tudo isso aqui muito de boa. E hoje... não ficaria. Então, o Largo do Arocho hoje é resistência. Vir para cá é vir escondendo o celular, mas eu acho que é de propósito que o governo faz isso com a gente. Eles não querem a gente aqui. Então, eu acho que tem que vir para cá, tem que fazer gameada, tem que fazer show, Tanto que eu estava dizendo o seguinte, a simples mudança do palco dali para lá já é um processo de tentar nos apagar. Porque daqui a pouco eles vão jogar a gente lá embaixo, lá debaixo do minhocão. Quanto mais tirarem a gente daqui,
melhor. Então, assim, é um processo de apagar. Então, ocupar o próprio Lago do Aroche é um ato de resistência. Não, para mim, toda vez que eu venho, eu estou dizendo, estou resistindo. Estou aqui. Vão me roubar? Beleza. Volto amanhã. Mas existir. Estou aqui. Conte-nos uma memória marcante de algo que você viveu na região do Lago do Aroche. Não é ruim. As pessoas vão falar assim, você acha que é ruim? Não é ruim. A primeira vez que eu contei que eu tinha HIV. Eu não contei. Me perguntaram. E aí, como é que era? Conto, não conto, vou embora. Conto e vou embora. O menino falou pra mim assim, não vou ficar com você porque me falaram que você tem HIV. Não, que você tá beijada. Que não falava que tem HIV, né? Que você tá beijada. E eu não sabia que era beijada. E eu achei que alguém tinha me beijado, ele tinha visto e ele não queria ficar comigo por causa disso, né? Toda acreditada. Não, e era isso. E aí eu tinha que decidir. E aí, o que eu faço? Conto, não conto? Assumo, não assumo? E o que eu vou fazer com isso? Vou ficar triste, vou embora, vou continuar bebendo, vou... E aí? E foi aqui. Todo mundo vai falar assim, foi... Não, sei lá. Foi bom. Acho que tem lições que a gente precisa passar. Mas tem muita história aqui. Acho que eu escolhi uma que talvez ninguém tenha falado sobre isso. Mas pra mim não problema nenhum contar. E a história do beijada foi... Eu toda acreditada, achando que tava poderosa. E não, era outra coisa. E foi aqui, foi encostado em uma dessas árvores. Ele não me disse não. Mas ele disse... me contaram. Ele não me disse não, é incrível. Ele não disse não. Ele contou isso. E pra mim isso era um não. Pra mim isso foi um não. E não beijei. Não ficamos. Qual a cor, o cheiro, o gosto, o som que você acha que representa a região do Lago do Aroche? Verde. Eu acho que verde. Tinha uma outra coisa no Lago do Aroche muito legal. Maconha. Pode falar isso? Não sei. Maconha. Tinha um papo muito a ver com, por exemplo, a primeira vez que eu senti um cheiro. Já vou falar o cheiro. O cheiro. A primeira vez que eu senti cheiro de maconha foi no Lago do Aroche. Tipo assim, abertamente. A gente sabia que todo mundo fumava. Mas a primeira vez que eu vi um cheiro de maconha foi aqui no Lago do Aroche. Assim, pra todo mundo, né? Na frente de todo mundo. Foi no Lago do Aroche. Então uma cor é verde. Verde que não tem a ver com também só com maconha. Acho que as árvores são muito resistentes aqui. Então lembrar que aqui também é um território verde, que a gente precisa conservar essas árvores que também contam uma história do Lago do Aroche. Até esse processo de rebaixar o Lago do Aroche, principalmente a área das árvores, eu acho que não é tão importante para elas, né? Elas precisam de mais. E o verde, para mim, representa o Aroche. E o cheiro é um cheiro de maconha mesmo, sabe? Aquele negócio. E quando instalam a unidade, aquele trailerzinho da polícia, que eu nem sei se tem mais, se ele vem mais para cá, era o processo também de dizer que a gente não podia fumar maconha nesse território, que a gente não podia ocupar esse território para isso, porque foi quando começa a grande repressão mesmo no Lago do Aroche. Eles brigavam se você estava beijando com muito, se pegando demais. Só que se você fosse roubado, eles não faziam nada. Você podia ir lá 500 vezes, que eles não faziam nada. Então, assim, começa ali, eles começam a falar pra gente, não pode fumar. Teve um momento que não podia beber. A gente vinha pra cá pra beber, etc e tal. Aí não podia jogar no lixo, mas não tinha lixeira. Tinha um monte de processo no Lago do Aroche. Quando não, eles faziam de tudo para ocupar o Lago do Aroche, que não fosse por uma questão LGBT. Eles faziam de tudo, colocavam de tudo no Lago do Aroche, para que a gente não estivesse ali, para que a gente não ocupasse ali. Acho que o maior ato de resistência foi a gente resistir a esse trailer. Acho que foi resistir a esse trailer. Porque quando instalou o trailer, a gente imaginava assim, e agora a gente vai... Porque a gente se beijava muito bem. A gente enfiava a mão na calça do outro, a gente tinha de tudo. E a gente falava assim, não, o trailer
E agora? A gente continua fazendo, não continua fazendo, a gente para, a gente não para. Porque intimidava. Intimidava. Mas se a gente fosse roubado, não adiantava ir lá. Então era um ato de nós vamos colocar o trailer aqui para vocês não ficarem aqui. Não estarem aqui. Tem um gosto. Cantina do Vale. Cantina do Vale. Ué, quem não encontrava no Arocha alguém com a boca roxa? Cantina do Vale. Mano, que coisa ruim. Que coisa ruim. Mas não tem como não lembrar o Largo do Arocha e não lembrar do gosto de Cantina do Vale. Olha, verdade, aquele vinho horrível, mas era o que a gente podia comprar. Talvez o gosto hoje seja Chevette, mas naquela época era Cantina do Vale. Oi? Corote. Mas o corote ainda não era a nossa bebida. Quem bebia corote mais antigamente era o morador de rua, era a pessoa em situação de rua. Antigamente era morador de rua mesmo. Hoje a gente já... Tá gourmetizado. Hoje gourmetizou o corote. Então assim, a gente não tomava corote. Corote era a bebida do morador de rua. Era o cúmulo tomar corote, né? Era o Cantina do Vale. Era aquele negócio de boca roxa. Tanto que tem uma piada hoje entre os mais velhos que a gente fala assim: ah, vamos ali, que a gente vai encontrar sempre uma bicha de boca roxa. Porque a bicha de boca roxa era a bicha que realmente não tinha dinheiro, porque tomava Cantina do Vale pra... porque era o Cantina do Vale. E o som? O som? E o som não era o que a gente tem hoje. Tinha som? Não tinha som. Tinha o que a gente cantava. Mas não tinha caixa de som, a gente não podia trazer caixinha de som. Quer dizer, não tinha isso. A gente não vinha pra cá pra ouvir música. Não era pra ouvir música. Mas tinha alguma coisa que lembrasse o som, que me lembre alguma coisa de som no... Ah, tem! Boa memória! Era um outro momento do leque. As próprias famílias tinham muito esse negócio do leque. Olha que boa memória que me refrescou. Tinha muito essa história do leque. E bater o leque era uma afronte. Mas se batesse o leque era o momento que o pavio estava muito curto e que ia estourar. Ciara batia muito leque. Ciara Uzumaki batia muito leque. Era muito ato do último momento. Era. Mas também tinha... Se eu lembrar, se eu fosse falar... talvez o som seria o quebrar de uma garrafa. Porque aqui era o momento... Aqui tem uma história que é assim. O Largo do Arocha, quase todas as pessoas que eu conheço que têm marcas no rosto, que aconteceram aqui, era porque assim... Você vinha pra cá, você arranjava uma briga e o máximo que poderia acontecer com você era marcar o seu rosto. Porque toda vez que você lembrasse, que você se olhasse no espelho, você ia ver aquela marca e nunca mais você ia fazer aquilo, nunca mais você ia causar aquele afronte. E o Largo do Arocha era muito quebrar garrafa. E tem aquela história, se quebrar garrafa, fura. Porque se você quebrar a garrafa e não furar, você vai ser furado. Então, um bom som pro Largo do Arocha era o quebrar de uma garrafa. E na hora que acontecesse isso, corre, neguinho, corre. Mas tinha uma coisa muito icônica, né? Era o rosto. Geralmente, quando alguém quebrava uma garrafa e te marcava, não era barriga, era no seu rosto. Era um negócio de e aí, no seu rosto. Não era algo profundo, mas ia te deixar uma marca no seu rosto pra você... Não sei se era... Era, toda vez que você olhasse, você fala, não vou fazer. E você vai perguntar para minhas famílias LGBT, teve esse momento. A gente teve muito esse momento. São outros momentos, né? A gente costuma dizer, o que tem hoje? Por exemplo, daqui a pouco a gente vai acabar fazendo depois um documentário, algo sobre Peixoto, sobre a própria Roosevelt, né? O processo migratório. Onde estão as famílias LGBTs hoje? Na Roosevelt. Migraram, né? Migraram. E como que a gente vai fazer para resgatar e ocupar novamente esse espaço aqui como era?
uma boa pergunta, né? Como é que a gente volta? Qual a mensagem que você quer deixar para as posteridades? Pra gente encerrar. Acho que quem não lembra a sua história não vai construir nada novo. Acho que esse momento é muito importante. Contar, falar sobre a história é exatamente pensar o que a gente pode construir de novo. E quem não conta a história, quem não lembra essas histórias, quem não resgata, como que chegou a Roosevelt, como que chegou como que está subindo de volta para Augusta, lembrando dessa história. O porquê que a gente não está mais aqui. Então acho que essa galera nova, ela precisa lembrar o seguinte: por onde a gente passou, o que tem de bom no Arouche, tem os bares, tem um monte de coisa, muita coisa legal aqui. E se eles não refletirem sobre essa história, sobre quem passou antes, eles estão comendo a cereja de um bolo que a gente preparou. Se hoje a gente pode ocupar Roosevelt, é porque a gente ocupou muito Arouche. E estão praticamente nos expulsando, colocando cada vez mais a gente para lá, mas a gente primeiro ocupou aqui para chegar lá. E quem não olha para trás e vê a história, não vai construir nada novo. Daqui a pouco vão fazer a mesma coisa que estão fazendo aqui lá na Roosevelt, e para onde eles vão? O que fizeram no MASP. A elite expulsou a gente no MASP. Você reconhece essa região como um bairro LGBT? Mais do que isso, a gente vem morar aqui. Eu sou resistente, né? Eu já morei aqui, eu morei no Redondo. E se eu moraria aqui de novo, moraria. Eu acho que é o lugar que eu olho. Eu acho que cada prédio aqui deveria ter uma cor do arco-íris, uma cor da bandeira trans, deveria ser colorido. Porque aqui não tem. Eu acho que aqui é o lugar onde tem mais concentração de LGBT. Nesse canto aqui, eu acho que se a gente criasse uma campanha, coloque na janela uma bandeira do arco-íris, se você é LGBT, uma bandeira trans e etc e tal, acho que esse cantinho aqui teria muita janela. Tem uma ali, eu tô vendo uma ali. Colocam quando é a semana, quando é a parada, etc e tal, mas se a gente de repente criasse um ato de resistência para que os moradores LGBTs aqui do Largo do Arouche colocassem uma bandeira a gente ia conseguir mensurar se isso aqui não é mesmo. Se não é mesmo, o nosso lugar, o nosso canto mesmo LGBT, gay, trans, eu acho que, olha eu criando uma loucura. Eu voltaria pra cá. Eu viria pra cá. Eu acho que se eu fosse expulso da Zona Leste de Itaquá, eu voltaria pra cá. Eu viria pra cá novamente. Eu acho que na cidade de São Paulo, acho que é aqui. De onde seria? É aqui pra mim, que sou pobre. É aqui pra mim que sou pobre. Entendeu? Isso aqui seria o meu... eu andaria de chinelo, de shortinho. É o meu lugar, que seria pra pobre. Claro que na cidade de São Paulo tem outros redutos. Talvez outras pessoas queiram dar um pouquinho, subir um pouquinho ali pra cima.